Seja muito bem-vindo ao JG Capital. E como sempre, além da gente trazer aqui resultados das empresas, né, e falar sobre as melhores companhias ou companhias lucrativas ou descontadas ou pouco faladas também, hoje é o vídeo de atualização, né, sobre a Via Varejo e também sobre a Magalu, né? Tem notícias e novidades sobre ambas. Outra coisa, muita gente não vê, né, o vídeo até o final e acaba saindo sem ter todas as informações. Às vezes podem ter informações que eu deixo para o final, tá? Se inscreve e ativa o sino de notificações e deixa seu like, né? E não esquece de deixar a sua opinião aí, que é muito importante para a gente. E eu vou começar logo com a alta recente das ações do varejo. O que está acontecendo é o seguinte: as chances de recessão elas aumentaram e as taxas de juros têm aumentos muito pequenos ao redor do mundo, até por esse cenário de quase recessão, o que dá um sinal, né, para começar já a cair os juros. Aqui no Brasil também, inclusive. Por exemplo, o BC, né, ele deu um aumento aí na Selic de 0,5%, é o menor aumento em quase 12 anos. Na Europa e nos Estados Unidos aumentaram as chances de recessão, e isso é algo que é inevitável nessa desaceleração pela quantidade de liquidez que foi injetada no mercado. A gente vê, né, também um sinal de melhora no preço do combustível. Eu sei que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, tá? A Petrobras ela reduziu o preço da gasolina e inclusive o estoque de gasolina no mundo ele deu uma aumentada. E essa oferta grande ajuda a ter uma baixa, o que consequentemente melhora e ajuda o cenário inflacionário. Já que os combustíveis altos, né, aumentam a inflação e com a baixa dá nitidamente um sinal de melhora e dá um fôlego, né, a mais ao cenário macro. Então, todo esse otimismo sinaliza para uma baixa nas taxas de juros, o que animou bastante, né, o pessoal, né, e podem estar bem próximo a essas baixas. E quem pegou as ações no fundo provavelmente estão perto aí de ter bons resultados. Eu não tenho bola de cristal, mas a gente vai estar aqui para ficar olhando isso, né? E outra coisa, o que anima o varejo, né, no Brasil, de modo geral, são os estímulos através dos auxílios, né? Recentemente teve até uma declaração engraçada da Luísa Trajano, né, falando para comprar na Magalu, por favor, e aproveitar as vantagens de promoção e formas de pagamento, como é o caso do carnê que ela estava falando lá também. Pode ser um desespero, como muita gente do mercado comentou, ou, na minha opinião, é algo para chamar a atenção do público-alvo dela. Afinal, o varejo doméstico como um todo se beneficia dos estímulos e auxílios para a população de baixa renda. As ações da Via Varejo, né, e da Magalu foram as campeãs em questão de queda da bolsa, né, nesses últimos meses. Então, quando qualquer sinal de melhora pode ser aí um upside lógico para um trade. Para quem gosta é uma boa. Agora, eu acredito que é um voo de galinha, tá? A gente não sabe como é que vai ser essa questão aí do auxílio, né? Quantas pessoas vão conseguir receber isso para poder ali dar um ânimo melhor para o varejo. Então, quem comprou no fundo provavelmente, né, vai ficar mais confortável, apesar das ações da Via e da Magalu, né, estarem super descontadas justamente pelo risco. Mas isso acontece porque a precificação nesses business, né, são de acordo com a taxa de juros e o crescimento do PIB. Sem renda e com o capital ficando cada vez mais caro, né, o consumo nesse setor, né, de varejo, de imóveis, eletrodomésticos e multicanais, né, como é o caso da Magalu, sufocam o caixa e o aumento de custos acaba gerando prejuízo, né? Inclusive, a gente viu isso acontecer com a Magalu no último trimestre. Agora, a Magalu ou a Via, elas vão falir? Ambas são controladoras de outras empresas e plataformas, né? Além de um conglomerado de marcas, e são empresas que têm, apesar da inflação, caixa, né, e eficiência em gerar receita. A Via tem menos dívidas, mas a capacidade em gerar receita não é a mesma, até por ter um tamanho menor que a Magalu.
Agora, uma questão que deve se levar em consideração é o endividamento, e no caso da Magalu é uma alavancagem que a gente precisa sempre estar observando nos balanços, porque a partir do momento que deixar de ser um endividamento saudável, aí sim é venda, né? Inclusive, se não fosse a alavancagem, a captação, né, do follow-on ano passado, a queima de caixa, né, e o aumento nos custos deixaria os resultados um completo desastre. E acho que aí sim a gente poderia considerar essa possibilidade da empresa até quebrar, o que não é o caso e provavelmente não vai ser. E eu vou te explicar o porquê. Agora, uma polêmica recente da Via, né, apesar de não influenciar a cotação, deixou um espaço para o mercado especular. E eu vou te dar em detalhes, né, para você poder entender isso, se pode ou não afetar a empresa. Semana passada, né, o Michel Klein, que é o filho do antigo dono das Casas de Bahia, através de um documento que foi ali protocolado na Comissão de Valores Imobiliários, deu uma declaração criticando a proposta, né, que foi aceita, né, de remuneração da diretoria. E disse que isso não é conivente com o desempenho da empresa. Realmente, agora não é um bom momento para aumentar a remuneração, porque é o pior momento para o varejo. Mas eu mostrei aqui no vídeo passado que eu fiz, né, mostrando os resultados da Via, que ela está conseguindo manter, né, o lucro líquido, né, e gerando caixa, né. O ponto-chave da crítica, né, e o Michel agora ele só tem 10% da companhia, ele fez essa crítica porque ficou incomodado com o aumento da remuneração da Via e com a pouca remuneração aos acionistas. No caso ele, né, porque de modo geral, né, eu acho que empresas desse setor, né, nessa situação, pagar dividendos no momento desse pode ser prejudicial. Enfim, o ofício foi arquivado na Comissão de Valores Imobiliários, né? Por enquanto não deu em nada, mas deixou o mercado com uma pulga atrás da orelha, porque é um risco de ação judicial, já que ele já tem esse histórico aí de, às vezes, processar. Porém, todas essas questões, né, de aumentos foram aprovados pela Assembleia de Acionistas, o que deixou tudo bem mais transparente. Não sei se você concorda comigo, mas não é o momento de aumentar a remuneração. Todas as empresas que fizeram isso na pandemia deram prejuízos, né? E eu não vou comparar todas elas, porque a gente tem que comparar empresas do mesmo setor, não faria, né, sentido, né, comparar empresas de setores diferentes, mas foi o caso da Magalu, Nubank, Melius, entre outras, né? Agora, a Via vai falir? Você acha que se as coisas fossem tão ruins assim, a empresa teria feito um programa de recompra de ações e só vai acabar em 2023? Por isso, é importante saber filtrar as notícias e as coisas. Sim, empresas do varejo historicamente tendem a falir, mas o modelo de negócios mudou. A diversificação de receita ela é diferente de 30, 20 anos atrás, onde não tinha internet ou aplicativos. Então falar que a Magalu ou a Via é certeza que em algum momento vão falir, no mínimo ou não estão atualizados com o mundo real, e também não olham os resultados das empresas, ou tem uma bola de cristal que eu não tenho e posso estar falando besteira. Olha, a Via Varejo e a Magalu não são a Ricardo Eletro, tá? Mas essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários e se inscreva para fazer parte do JG Capital. E eu vou deixar aí na descrição, né, para dar uma ajuda a mais. Afinal, não custa nada, algo que é extremamente necessário para um investidor, que é a melhor planilha de investimentos do Brasil, né, com divisão de classe de ativos, preço médio, porcentagens, lucros e prejuízos, ganho de capital para quem investe em fundos, tudo isso para, além de organizar a sua vida financeira, ter um controle melhor dos seus investimentos e ainda poder declarar imposto de uma maneira bem mais simples e prática, justamente pela sua organização. Comente e deixe a sua opinião, né? Magazine e Via é compra ou é venda? Se inscreve e não esquece de ativar o sino de notificações para o YouTube te recomendar os nossos próximos vídeos, né? E lógico, deixa seu like em forma de apoio, afinal o conteúdo aqui é gratuito e é feito no intuito de agregar valor a outros investidores, no caso, você. Valeu e até a próxima.